Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os grupos organizados e agricultura, tá bom? Hoje nossa aula será de história. Então vamos lá? Na aula passada, quinto ano, nós trabalhamos fixação dos grupos humanos. Vocês se recordam? Nós trabalhamos o período paleolítico, que é a idade da pedra lascada, o período neolítico, que é a idade da pedra polida, e também a idade dos metais. Vocês se recordam? E hoje nós vamos trabalhar sobre os grupos organizados e a agricultura. E antes disso, antes de nós começarmos, nós vamos falar sobre a pintura rupestre. Lembra que na última aula a prof deu uma pincelada para vocês sobre o que era a pintura rupestre? Então hoje nós vamos recordar o que é a pintura rupestre, tá? Então vamos lá. Rupestre vem do francês, é uma palavra francesa. O termo designa gravação, traçado e pintura, tá? Sobre suporte rochoso. É o termo que denomina as representações artísticas pré-históricas, realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos, ou mesmo sobre superfícies rochosas ao ar livre. Então, o que é a pintura rupestre, prof? A pintura rupestre, de acordo com o que vocês estão vendo no vídeo, são essas gravuras, essas pinturas feitas pelo homem pré-histórico nas cavernas, né? Lembra que a prof falou para vocês que naquela época ainda não havia escrita? Então, eles criaram essa arte como forma de se expressar, né? Então, normalmente, o que são representados nessas pinturas? Normalmente são representadas figuras humanas, de animais, cenas de caça, rituais, danças, batalhas e diversas outras atividades que esses homens exerciam naquela época, tá bom? E o que eles utilizavam para fazer essa arte? Eles utilizavam uma tinta que era produzida com elementos retirados da natureza, tá? Então, se vocês olharem nos desenhos, os desenhos mais antigos têm a cor vermelha, né? Pois foram feitos com tintas à base de argila rica em hematita, um mineral constituído de ferro. Então, eles utilizavam de elementos retirados da própria natureza para fazerem as tintas, ok? Então, aqui, além das tintas de cor vermelha, são encontrados registros com tintas feitas de argila contendo minerais que resultavam em cores como amarelo e branco, né? A prof vai mostrar para vocês outras figuras, outros desenhos, outras pinturas rupestres de outras cores, tá bom? E eles utilizavam também pigmentos mais escuros, que eles retiravam do carvão para fazer esses pigmentos, tá certo? Então, essas tintas que eles produziam vinham eram retirados da própria natureza. Eles mesmos produziam, né? E pintavam nas cavernas, nos muros, nas rochas, em ar livre. Eles registravam o cotidiano deles, caça, danças e outras atividades que eles exerciam, certo? Então, olhem bem na figura do vídeo. Essas são as pinturas rupestres, tá bom? Então, quando vocês ouvirem falar de pintura rupestre, são essas gravuras que os homens pré-históricos faziam nas cavernas, tá? Como forma de expressar. É um tipo de linguagem também, como eles não tinham escrita, então eles registravam as atividades que eles exerciam por meio dessas gravuras, dessas pinturas, tá bom? Grupos organizados e agricultura. O desenvolvimento da agricultura gerou uma série de mudanças na organização dos grupos humanos. Por isso,
Esse contexto do desenvolvimento do cultivo de alimentos e a domesticação de espécies de animais e vegetais é chamado de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Lembra, quinto ano, que a prof falou para vocês, tanto eu quanto a prof Lô, que no período neolítico, os povos já não eram mais nômades, eles começaram a fixar em locais, né? E ali plantar, criar animais. Então, a partir daí, surgiu o chamado Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho mais disso então. Uma das primeiras consequências do desenvolvimento da agricultura foi o crescimento populacional. Isso porque a maior oferta de alimentos possibilitou uma vida com menos riscos e mais recursos alimentares. Muitos grupos passaram a se fixar em um mesmo local, formando aldeias, e as necessidades do cultivo da terra levaram à criação de novas formas de organizar a sociedade. As aldeias, muitas vezes, tiveram de se juntar para proteger-se de ataques de outros grupos. Grupos maiores favoreciam também a organização da produção de alimentos, pois dividiam entre si as atividades relacionadas à caça, à pesca, ao pastoreio ou ao cultivo da terra. Essas mudanças estimularam novas formas de organização política. Foram estabelecidas lideranças nos grupos, exercidas por pessoas específicas ou por alguns setores que se impunham sobre os demais, criando-se assim posições políticas e sociais definidas para cada membro do grupo. Então, quinto ano aqui, com esse novo estilo de vida, de fixar num local só, de começar a plantar, de ficar mais tempo nos locais, de criar animais. Então, todo esse novo estilo de vida exigiu que fosse criadas novas regras, né? Então, houve a necessidade de se estabelecer líderes para cada grupo de pessoas, criando então a organização política, tá bom? Então, ou seja, o grupo escolhia um líder para liderar aquele grupo de pessoas, né? Então, a organização desse determinado grupo vinha desses líderes. Foi aí que foi criado os líderes. Tá bom? Foi aí que deu-se início a essa organização política, certo? Compreenderam? Então, quinto ano, nessa nova forma de organização, cada membro do grupo tinha seu papel definido, né? Então, já não era mais cada um por si, cada família por si. Cada membro do grupo tinha seu papel definido do que ele teria que ser feito para colaborar com o grupo, certo? Então, aqui nós temos duas pinturas rupestres. Vamos olhar essas duas pinturas então, ó. Então, a primeira pintura rupestre, que está na nossa página 18 do nosso livro didático Buriti Mais História, tem lá, ó, pintura rupestre, vamos ler a legenda. Pintura rupestre em rochas do Saara, representando a atividade de pastores sedentários há cerca de 7.000 anos. Região Tassili, Argélia, 2014. Então, essa primeira gravura representa a atividade dos pastores, ó. Olhem os animais retratados, olha como eles representavam a figura humana, tá? Então, era uma das atividades que eles exerciam, certo? Vamos para a segunda gravura, ó. Vamos ler a legenda. Pintura rupestre retratando o trabalho agrícola. Sítio arqueológico de Tassili, né? Na região da Líbia, em 2010.
Então, nessa segunda gravura, é representado, nós conseguimos enxergar um animal, algum tipo de ferramenta que eles utilizavam na agricultura. Então, aqui o que eles retratavam? Retrataram mais uma atividade que eles exerciam, a agricultura, certo? Então, como a prof disse para vocês, nas pinturas rupestres, eles representavam o cotidiano deles, a caça, a dança, aqui o trabalho que eles exerciam, pastoreio, agricultura, tá bom? Então, pensando em tudo isso, vamos responder as questões do livro. Vamos lá, ó. Questão 1. Observe as imagens da página 18 e responda as questões. Letra A. Alguma das imagens retrata elementos ligados à agricultura? Se sim, qual? E explique. Então, vamos voltar lá na página 18. Vamos olhar novamente as duas figuras aqui das pinturas rupestres e vamos verificar se alguma dessas duas imagens retrata elementos ligados à agricultura, tá? Aí vocês vão responder no espaço deixado no livro de vocês, tá bom? Se há ou se não há. E se sim, qual das duas imagens, tá bom? E explique o porquê que vocês acreditam que essa imagem esteja ligada à agricultura, correto? Então, vamos para a atividade, vamos para a letra B, ainda da atividade número 1, vamos lá. As atividades representadas nessas imagens têm relação com a organização dos grupos humanos? Por quê? Então, vocês vão responder no espaço deixado no livro se as gravuras representam a organização que esses grupos humanos tinham. O que vocês acham? Vocês vão responder no espaço deixado no livro, certo? Atividade número 2. Marque com o X qual das imagens a seguir apresenta um instrumento relacionado ao desenvolvimento da agricultura. Então, vamos lá. Aqui nós temos 3 ilustrações. A primeira, um moedor, pilão, de grãos e vegetais, feito de pedra, de cerca de 6.000 anos atrás, encontrado em Israel. A letra B, pontas de flechas, feitas de sílex, há cerca de 3.000 anos, encontradas no norte da África, região do Saara. E a letra C, arpões feitos de ossos e chifres de animais, produzidos há cerca de 10.000 anos, encontrados na região Dordogne, França. Então, vamos lá. Vocês vão assinalar com um xizinho qual das imagens representa um instrumento utilizado na agricultura, tá bom? Então, vocês olhem as imagens, leiam as legendas novamente e assinalem a resposta que vocês acharem correta, ok? E a última questão, questão 3, escreva em seu caderno o que foi a Revolução Neolítica e quais foram as consequências desse processo. Então, para vocês fazerem essa atividade, voltem ao texto, leiam o texto novamente, tá? E responda para vocês o que foi a Revolução Neolítica e quais as consequências desse processo, certo? Aí na nossa próxima aula nós vamos fazer a correção dessas atividades, ok? Ocupações humanas na África e no Oriente. As savanas da África Oriental foram as primeiras regiões do continente africano povoadas por grupos humanos dos quais conhecemos alguns vestígios. Entre os povos que habitaram essa região estão os Khoikhoi e os San, grupos que hoje, geralmente, são tratados de forma unificada, Khoisan, mas são diferentes em suas origens. Os Khoikhóis provavelmente emigraram do Nordeste para o sul do continente africano, a partir do Alto do Nilo.
Eles eram criadores de gado e trabalhavam o metal. Os San, por sua vez, eram caçadores-coletores. Hoje, há grupos remanescentes dessas etnias que vivem em minoria no deserto Kalahari, na Namíbia, em Botsuana e em Angola. No Oriente Médio, os povos também passaram por um processo de fixação e formação de grupos organizados. A Mesopotâmia foi uma dessas regiões. Entre os rios Tigres e Eufrates, vários povos se estabeleceram em cidades independentes umas das outras. No Vale do Hindu, nas regiões onde hoje se localizam o Paquistão, o Afeganistão e a Índia, também existiam ocupações humanas milenares favorecidas pelos recursos do rio Hindu. Nessa região havia uma cidade com elevado grau de sofisticação, chamada Harappa. Ela era circundada por muralhas e cortada por largas avenidas planejadas, e sua cultura influenciou toda a região. Elas praticavam a agricultura e a metalúrgica e fazia comércio com povos da Mesopotâmia. Então, aqui nesse texto, quinto ano, nós conhecemos alguns povos que ocuparam a parte da África e alguns locais do Oriente, na época Mesopotâmia. Hoje fica ali próximo das regiões do Paquistão, do Afeganistão, na Índia. E se vocês observarem, nós temos uma pintura rupestre também aqui que retrata essa pintura rupestre em pedra produzida pelo San há mais de 15 mil anos, né? E está localizada na região das montanhas da Drakensberg, na África do Sul, tá? Aqui também nós temos um modelo de figura humana em um carro puxado por animais, feito há cerca de 5 mil anos, na região do Paquistão. Então, nesse texto, nós temos o registro das primeiras regiões do continente africano povoadas por grupos humanos, certo? Então, após a leitura do texto, vamos responder as questões. Vamos lá? Questão 4. Leia as afirmações a seguir e assinale com um X a alternativa correta. A. Os vestígios das ocupações humanas no continente africano não são conhecidos pelos arqueólogos. B. As savanas da África Oriental foram habitadas por um único grupo. C. O povo San vivia do pastoreio e produzia instrumentos feitos de metal. D. Os Khoikhoi eram caçadores e coletores e migraram para o nordeste do continente africano. E. Entre os primeiros povos que habitaram a África Oriental estão os Sans, povo que viviam da caça e da coleta. Então, aqui, quinto ano, vocês vão ler novamente as questões e responder a questão que vocês acham a correta, tá bom? Então, vocês vão assinalar a alternativa que vocês acham correta, tá bom? Se houver necessidade, voltem ao texto, realizem novamente a leitura para que vocês consigam responder, certo? Questão 5. Observe a foto a seguir e responda as questões. Então, aqui, quinto ano, no livro de vocês, tem uma imagem e do lado tem uma legenda. Então, vamos realizar a leitura dessa legenda, ó. Partes de moinhos de pedra para grãos, feitos há cerca de 5 mil anos, região onde se localizava Harappa, no Paquistão. Então, vamos para a letra A. O que é retratado na fotografia? Aí vocês vão responder no espaço deixado no livro de vocês, tá bom? Letra B. Explique a importância desse local para as populações do Vale do Hindu, tá? Então, vocês vão, no espaço deixado no livro também,
vocês vão responder o porquê que em Arapa era tão importante para as populações do Vale do Indu, tá? Qual que era a importância desse local? Aí vocês vão responder. E a letra C, por que essa população teria se estabelecido nessa região? Por qual motivo que eles ficaram naquele local, tá? Para vocês responderem, se houver necessidade, voltem no texto, tá? E respondam as questões. Novas formas de organização. A agricultura possibilitou o aumento populacional, o que levou alguns grupos a se organizar em aldeias ou cidades. Nesses locais, a organização social era feita pelos chefes de famílias, que compunham os clãs. E a reunião de muitos clãs formava grandes tribos, chefiadas por um líder que detinha o poder político e religioso. Esse tipo de organização foi comum em cidades do Oriente Médio, como Ur, Uruk e Nippur, localizadas na região do Crescente Fértil. Em muitas dessas cidades, a produção agrícola era feita com o objetivo de produzir mais alimentos que o necessário, gerando um excedente que era destinado ao comércio e ao sustento das pessoas que exerciam outras atividades, como os sacerdotes e os soldados. Com essa configuração, pode-se dizer que estavam lançadas as bases para a constituição de um governo, pois existia uma organização social e política com distribuição de funções para cada grupo e sociedade. O trabalho e as funções eram distribuídos de acordo com a origem de cada indivíduo e os líderes acumulavam obrigações religiosas e políticas. Esse tipo de organização surgiu da necessidade de distribuir as atividades e acabou se consolidando como a estrutura social e política mais comum entre as sociedades desse período e outras que viriam a se estabelecer depois. Então, quinto ano, aqui nós temos uma imagem vista do sítio arqueológico de Nippur, antiga cidade da Mesopotâmia, construída há cerca de 5.000 anos, localizada na região que hoje corresponde ao Iraque. Então, quinto ano, conforme o aumento populacional por conta da agricultura, houve-se a necessidade de uma organização melhor, né, desses grupos, desses povos, tá? Então, quando a gente olha nesse texto, a gente já consegue enxergar a formação de um governo, né? Porque eram formados grupos, esses grupos eram liderados pelos chefes de famílias, e esses chefes de famílias compunham outro grupo, que eram chamados de clãs, e esses clãs eram liderados por um outro líder, né? Então, esse tipo de organização surgiu da necessidade de distribuir tarefas. Como eram muitas pessoas, né? Para se manterem, para o grupo se manter organizado, então funções foram distribuídas para os membros desse grupo, né? Então, aqui nós temos uma forma de governo, né? Você sabia? A cidade de Nippur era considerada sagrada e foi um importante centro religioso da Mesopotâmia, com muitos templos e edifícios públicos. Segundo a tradição, Enlil, um dos principais deuses desse povo, teria criado a humanidade na cidade de Nippur. Por isso, ela recebia peregrinos de diversos lugares. Então, aí no livro de vocês, se vocês olharem, ó, fragmento de mapa da antiga cidade de Nippur, no atual Iraque. Tá bom? Atividade número 1. Complete o texto a seguir com as palavras destacadas: sacerdotes, tribos, agricultura, comércio, clãs, aldeias, excedente e soldados.
Então, aqui nós vamos completar o texto abaixo com essas palavras que nós acabamos de ler, tá? Que estão destacados acima do texto. Então, vamos lá, ó. O aumento populacional, a lacuna e a criação de contribuíram para a organização das sociedades que formavam grandes. Nas primeiras cidades, a agricultura produzia espaço de alimentos que eram destinados ao espaço, vocês vão completar, e ao sustento de espaços e espaço. Então, aqui, nos espaços, nas lacunas deixadas, vocês vão completar, tá? Com as palavras que estão destacadas acima do texto, tá? Realizem a leitura novamente do texto e por meio dele vocês vão conseguir completar as lacunas deixadas aqui na atividade, tá bom? Atividade número 2. Assinale os elementos importantes para a organização política e social das cidades antigas. A. Saúde. B. Comércio. C. População. D. Nomadismo. E. Poder. F. Agricultura. Então, aqui vocês vão assinalar os elementos importantes para a organização política e social das cidades antigas, tá? Vocês podem assinalar a que vocês acham, consideram corretas, tá? Pode ser mais que uma. Então, aí vocês vão assinalar, ok? Organização social e religiosidade. Em muitos lugares, a organização política e social esteve ligada a fatores religiosos. Diversos núcleos urbanos se estabeleceram como centros cerimoniais e, em várias sociedades antigas, os poderes políticos e religiosos estavam ligados. Os centros cerimoniais eram lugares em que se cultuavam figuras religiosas importantes para cada cultura e onde eram feitas oferendas a divindades para comemorar e agradecer pela boa caça ou por uma colheita farta. Os centros religiosos, que eram lugares de peregrinação, recebiam muitas pessoas e se transformaram em cidades complexas, que podiam estar integradas a uma rede de comércios ou de estradas. Nessas cidades também se desenvolveram funções administrativas e militares. Assim, a partir de alguns centros cerimoniais, surgiram cidades que se organizavam de acordo com uma hierarquia social relacionada a fatores políticos e religiosos. Vamos lá. Hierarquia: organização segundo graus de importância ou subordinação. No continente americano, também havia cidades com essas características, como a cidade de Chavin de Huantar, no norte do Peru, que foi um importante local de peregrinação religiosa e centro cultural que se desenvolveu entre 3.500 e 2.500 anos atrás. Na cidade havia edifícios públicos, templos e praças. A influência da cultura de Chavin também se expandiu para as regiões onde atualmente se localizam o Equador e a Bolívia. Então, quinto ano, por meio desse texto, a gente consegue entender o quê? Que em diversos lugares foi feito centros cerimoniais e esses locais tinham a finalidade de serem realizados cultos, reuniões, oferendas a divindades que esses povos acreditavam, tá? Nesses locais também eram feitas peregrinações, cultos, tá? Então, esses centros cerimoniais eram destinados à questão religiosa, tá? A cultos, oferendas, peregrinações desses povos, ok? E alguns desses centros cerimoniais
deram origem a cidades que tratavam somente de fatores políticos e religiosos, tá? Aí aqui no livro didático de vocês tem a representação de um desses centros cerimoniais. Olhem lá, sítio arqueológico da cidade de Chavin, região de Lima. Então vejam como eram esses centros cerimoniais. Eram nesses locais que eles se reuniam para fazer esses cultos, para fazer essas oferendas para essas divindades que eles acreditavam, tá bom? No sertão do Piauí está localizado um patrimônio da humanidade de grande importância científica. A partir de hoje, você vai conferir um retrato completo de um dos parques mais exuberantes do Brasil, que guarda vestígios raros dos primeiros habitantes das Américas. BR-020 que liga Brasília a Fortaleza. Nós estamos no sudeste do Piauí, na Serra da Capivara. E a nossa entrada é logo ali. São 1.300 quilômetros quadrados, quase o tamanho da cidade de São Paulo. E nós vamos avançando pelo semiárido adentro, no coração da Caatinga, uma terra seca, mas com uma paisagem deslumbrante. Esse som é das andorinhas. Depois de 12 horas voando, elas voltam todas as tardes para dormir lá embaixo. São 212 espécies de aves, 57 de mamíferos. Nós estamos bem pertinho dos macacos prego. Eles estão impressionando os pesquisadores porque eles são os únicos animais na América que batem pedra contra pedra e formam lascas, assim como eram feitas as ferramentas dos nossos ancestrais. O processo de usar ferramentas teria sido a grande força propulsora do desenvolvimento do nosso cérebro, das nossas capacidades intelectuais. É a maior quantidade de pinturas rupestres do mundo. Elas fazem parte dos registros mais antigos da América. São vestígios do homem pré-histórico. Poucos lugares como esse nos põem em contato com a história da Terra e da humanidade. Uma das teorias mais aceitas até agora é de que o Homo sapiens entrou nas Américas há cerca de 13 mil anos pelo Estreito de Bering, entre os territórios da Rússia e do Alasca. Só que equipes de pesquisadores brasileiros e franceses, usando técnicas de datação, descobriram que a presença humana aqui na Serra da Capivara tem pelo menos entre 50 e 100 mil anos. Realmente, africanos chegaram à América por volta de 100 mil anos atrás, porque há 130 mil anos a África passou por uma seca muito grande que originou os desertos. E as pessoas saíam ao mar para procurar comida. E as correntes e os ventos trazem da África para o nordeste do Brasil. Então, uma dessas canoas pode ter vindo terminar aqui. Nós temos alguns fósseis humanos com características de africanos, não de asiáticos. Esta é a Niede Guidon. Ela saiu de Jaú, interior de São Paulo, para estudar arqueologia na Universidade de Sorbonne, na França. Depois que viu fotos de pinturas da Serra da Capivara em 1969, achou que ali tinha uma história escondida e tinha uma grande história. E foi para cá que ela veio há 25 anos. A descoberta foi um alvoroço na comunidade científica. E cada lugar que se cavava descobriu uma coisa diferente. E até hoje, cada novo trabalho você tem descobertas novas. Quer dizer, é uma região muito rica, não é?
Esse aqui é o Valtércio, ele trabalha há 24 anos como guia nesta região e ele costuma dizer que aqui está a Capela Sistina da Serra da Capivara. Bom, eu costumo chamar assim porque aqui é o nosso maior sítio arqueológico, né, do parque, é o que contém a maior quantidade de pinturas, né, cerca de 1000 conjuntos de pinturas, datadas entre 14.000 e mais de 3.000 anos. O que me impressionou aqui é a altura desse paredão. São mais de 80 metros, dá uma olhadinha, parece que a rocha está inclinada, parece que ela vai descer o tempo todo. Agora, tem alguma coisa especial aqui embaixo? Sim, porque toda essa área que ficou protegida da chuva, principalmente, ela acabou preservando vestígios da ocupação humana que aconteceu aqui. Aqui os arqueólogos fizeram escavações durante mais de 10 anos e encontraram vestígios, os vestígios mais antigos da presença do homem no continente americano, que são fogueiras estruturadas associadas a ferramentas de pedra lascada que dataram mais de 50.000 anos. Nied resolveu pedir para o governo a criação do Parque Nacional Serra da Capivara. A área foi desapropriada, os moradores deixaram o local e tudo isso entrou para um programa de proteção. E eu vou deixar para vocês agora um vídeo sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, tá bom? Fica aqui no Brasil, no estado do Piauí. E esse parque, ele abriga centenas de sítios arqueológicos, muitos deles com muitas pinturas rupestres que eram feitas pelos povos antigos, pré-históricos, tá bom? E trazem registros valiosos sobre os primeiros grupos humanos que viveram ali na região, no estado do Piauí, ok? E até a próxima aula, quinto ano.